Vamos tentar aproveitar um pouquinho da quarentena para entender o beabá da crase? Eu separei aqui algumas atividades para fazer com vocês para a gente conseguir chegar lá. Então vamos começar. Aqui a gente tem algumas frases, todas começadas pelo verbo ir, e aqui a gente tem alguns substantivos, 2 no masculino, 2 no feminino. Antes de substantivo, a gente usa artigo, então eu já vou preencher esse espaço aqui com o artigo. A gente tem o zoológico, o mercado, a padaria e a loja. E aqui a gente tem o verbo ir, como eu falei, e o verbo ir exige a preposição a. A gente sempre vai a algum lugar. Aqui no Brasil a gente gosta de falar fui no zoológico, fui no mercado, e tá tudo bem, mas para a gramática essa não é a forma ideal. Então eu vou preencher todas essas linhas aqui com a. A gente precisa pensar sempre como é que cada palavra se comporta, como é que cada palavra funciona. Então, o verbo ir sempre se comporta dessa maneira, ele exige esse complemento. Fui a algum lugar. Ninguém fala separadamente, fui a o zoológico. Isso aqui vira uma palavra só. Fui ao zoológico, fui ao mercado, certo? A gente junta, escreve tudo juntinho, é uma palavra só. E como é que a gente faz quando a gente tem 2 A repetidos? A gente junta e ele se torna um A craseado. Então, é assim que esse acento surge. O nome do acento não é crase, tá? Esse é um acento grave. Crase é quando você pega essas duas letras e une em uma única letra. Esse acento aqui indica que aqui dentro a gente tem 2 vezes a letra A, com funções diferentes. Aqui com função de preposição, que ela está relacionada a esse verbo. E aqui com função de artigo, porque ela está relacionada a esse substantivo. Até aí tudo bem? Agora aqui a gente tem um verbo diferente, que é o verbo dizer. Disse a verdade, menina e menino. Então, sempre imaginem, quando vocês tiverem um A, vocês querem saber se ele é craseado ou não. Sempre imaginem 2 espaços, tá? Vocês vão preencher o espaço da direita relacionado à palavra direita e o espaço da esquerda relacionado ao que veio antes. Então, aqui, como a gente tem substantivos, é bem fácil, é só preencher com artigo. A menina e o menino. E aqui a gente tem dizer a verdade. Então, eu posso dizer alguma coisa a alguém ou eu posso dizer para alguém. Então, vou colocar aqui, disse a verdade à menina ou disse a verdade para a menina. Tá? São possibilidades. Às vezes, um mesmo verbo aceita várias preposições diferentes. Vamos completar aqui a e para. Então, aqui em cima, a gente ficou com a repetição de a, como já tinha acontecido no exemplo anterior. Disse a verdade a menina. A gente não mantém esses a separados em português. A gente transforma os dois em um único a e coloca o acento para indicar essa fusão. E aqui, em para a menina, fica desse jeito separado. Esse a nunca vai ser craseado, tá? Porque a gente já tem essa preposição aqui. Então, se essa posição já está ocupada com a preposição para, significa que a gente não tem aqui uma preposição a, e, portanto, essa fusão não vai acontecer. E aqui a gente tem ao menino, que vai virar uma palavra só. Vamos escrever juntinho aqui. Disse a verdade ao menino ou disse a verdade para o menino. Aqui a gente pode já perceber uma tática, um macete que muita gente gosta de usar para testar se tem o acento ou não tem o acento, que é, se você tem um substantivo feminino numa frase, como é o caso de menina, e você substitui por um substantivo masculino, ao fazer isso, se apareceu aqui a palavra ao, significa o quê? Que você tem uma preposição e um artigo. O artigo daqui é o, porque a palavra é masculina. Mas se eu tenho essas 2 posições, quando eu tiver uma palavra feminina, também significa que eu tenho essas 2 posições. Portanto, se eu tenho ao, eu vou ter a craseado, tá? Então, estou na dúvida em uma frase, eu tenho um substantivo feminino, troco por um masculino, apareceu o ao, volta lá e bota o seu acento. Mais um exemplo aqui para vocês verem o que eu estou falando. Se você tem a frase, fui à farmácia, e aí você não sabe se esse a deve ser acentuado ou não. Farmácia é um substantivo feminino, a farmácia. Vamos trocar por um substantivo masculino, o estádio. Eu fui ao estádio. Então, se eu tenho ao aqui, eu tenho um a craseado aqui. Agora eu vou mostrar para vocês
por que é que tanta gente erra a crase, mesmo tendo entendido tudo que eu expliquei até aqui. A gente tem aqui o verbo assistir e os substantivos filme e novela. Aqui no Brasil, a gente usa a palavra assistir como se ela não exigisse uma preposição, com o sentido de ver alguma coisa. Então, a gente fala, eu assisti o filme, eu assisti o documentário. Mas, segundo a gramática, esse verbo com o sentido de ver exige a preposição a. Isso se chama regência. Regência significa a maneira como cada palavra se comporta. Existem dicionários de regência. Num dicionário de regência, você vai ver se você deve usar a preposição ou não, ou se você usar a preposição, quais sentidos a palavra vai indicar, e quando a gente não usa a preposição, quais sentidos a palavra está indicando. Então, o verbo assistir pode ser usado sem preposição? Pode, mas com outros sentidos. Com esse sentido de ver, segundo a gramática, ele precisa da preposição a, que a gente não usa no dia a dia no Brasil, mas é uma regra. Então, quando você for fazer esse cálculo para descobrir se vai aparecer uma crase ou não, você vai precisar levar isso em consideração. Aqui a gente já está careca de saber que a gente vai preencher com artigo. Então, é o filme e a novela. Isso resulta em assistir ao filme e não o filme. E, consequentemente, esses dois azinhos aqui vão virar um a craseado, assistir a novela. O que isso significa? Que muitas vezes você erra a crase, não porque você não saiba que você tem que juntar aqui a preposição e o artigo, mas porque você não sabe a regência de alguma palavra que apareceu. Então, você não sabe se essa palavra pede esse a ou não. Eu não vou falar sobre todos os casos de crase nesse vídeo, porque eu não quero confundir vocês, eu quero que vocês entendam o básico, mas aqui eu vou dar um passinho além. Então, se você entendeu até aqui, pode continuar assistindo. Se você não entendeu, volta do começo para entender primeiro a outra parte, porque ela é a parte mais importante, ela é a base para o restante, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Não vou mais àquele restaurante. Restaurante é uma palavra masculina. Várias vezes é comum ouvir as pessoas falarem que crase só acontece antes de palavra feminina. Isso é verdade na maior parte dos casos, mas nem sempre. Então aqui a gente tem um exemplo. Como a gente tinha falado, olha, aqui a gente tem o verbo ir. O verbo ir exige a preposição a. Eu sempre vou a algum lugar. Mas a frase fica assim, não vou mais a aquele restaurante? Não, porque essa palavra aqui, que é uma preposição relacionada ao verbo, exigida pelo verbo, vai se juntar com esta palavra aqui. E vai ficar assim. Esse aquele é um pronome demonstrativo. Quando a gente tem aquele, aquela, aquilo, ele pode se juntar com um a e virar um a craseado, tá? Então, aquele, escrito assim, olha, deixa eu chegar pertinho, é uma possibilidade. E nesse caso aqui seria obrigatório. Não vou mais àquele restaurante. Um último exemplo para a gente encerrar, lá no curso eu brinco com os alunos que para você decidir se um A vai ser craseado ou não, é igual atravessar a rua, você tem que olhar para um lado e tem que olhar para o outro lado. Então vamos começar aqui pelo lado direito, que ele é sempre mais fácil, a greve. Se greve é um substantivo feminino, a gente tem o artigo feminino, a greve. E aqui a gente tem o verbo aderir. Quem adere, adere a alguma coisa. Então, eu tenho aqui a preposição obrigatória, que está respeitando a regência do verbo aderir, e daqui resulta um a craseado, certo? Que é um a com um acento grave. Se vocês quiserem praticar, lá no nosso curso, a gente tem mais de 100 atividades sobre crase, tem aulas completas com todos os casos, são 3 aulas só sobre crase, e aí vocês conseguem também tirar dúvidas com a gente. Então, se vocês assistirem às aulas e continuarem com alguma dúvida, é só vocês deixarem um comentário lá que a gente vai responder. O endereço é portuguespravida.com.br ou vocês podem seguir aqui também no Instagram, @portuguespravida.cursos, tá bom? A gente volta com mais dúvidas aqui, mais dicas. Espero que vocês tenham entendido e que esse primeiro passo, que é o beabá da crase, tenha ficado claro. Até mais, tchau, tchau!